Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. E você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Inicio falando de um ciclone com rajadas de mais de 200 km por hora, que matou pelo menos 14 pessoas na França e ainda deixou de dezenas de pessoas feridas. Vamos ver. A passagem devastadora do ciclone Chido pelo arquipélago francês de Mayotte, no Oceano Índico, deixou vários mortos. Com rajadas superiores a 220 km por hora, o ciclone tropical é o mais intenso a atingir este território em mais de 90 anos, segundo o Instituto Meteorológico francês. Os serviços de emergência foram mobilizados por via marítima e aérea, mas o trabalho foi dificultado por danos nos aeroportos e problemas de eletricidade. Uma fonte de segurança informou que o balanço de vítimas divulgado pelas autoridades ainda é provisório. Mais de 240 pessoas ficaram feridas, algumas delas com gravidade. Ventos violentos atingiram o arquipélago e provocaram a queda de postes, árvores e telhados em um território onde 1/3 da população vive em casas precárias. Há temores de grandes problemas de abastecimento de água. Segundo as autoridades francesas, mais de 15 mil casas ficaram sem eletricidade. As chamadas telefônicas, mesmo as de emergência, foram drasticamente limitadas. Alguns bairros ficaram devastados após a passagem do ciclone. Vários ministérios das Relações Exteriores multiplicaram seus esforços no domingo para estabelecer contato com a nova potência islâmica na Síria, uma semana após a queda de Bashar al-Assad. A Síria iniciou a transição e o contato com o mundo uma semana após a queda de Bashar al-Assad. Vários ministérios das Relações Exteriores multiplicaram os esforços no domingo para estabelecer contato com a nova potência islamista na Síria. O enviado da ONU para a Síria, Geir Pedersen, pediu o envio de ajuda humanitária e que se evitem atos de vingança. Ele se reuniu com Abu Mohamed al-Jolani, chefe do grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, que liderou a coligação rebelde que derrubou o governo Assad em 8 de dezembro, após uma ofensiva relâmpago de 11 dias. Os novos líderes da Síria enfrentam agora o desafio de tranquilizar a comunidade internacional. Nosso objetivo é o perdão e a reconciliação, mas deve haver justiça e não vingança. Devemos dar às pessoas seus direitos e responsabilizar os criminosos perante a lei, dentro do Poder Judicial e instituições nacionais. Se Deus quiser, todos os sírios terão segurança e proteção. O novo governo sírio prometeu um Estado de Direito, mas a maior preocupação é o passado jihadista do grupo sunita HTS, que continua sendo classificado como organização terrorista por várias potências ocidentais. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, afirmou que Washington estabeleceu contato direto com o HTS. Uma semana depois da tomada do poder pelo grupo sunita, na entrada da Universidade de Damasco, estudantes posicionaram a bandeira com 3 estrelas vermelhas, símbolo da oposição a Assad. Dezenas de alunos uniformizados retornaram às aulas na capital no domingo. Nos sentimos libertados e as correntes foram quebradas. O medo foi destruído e agora podemos nos expressar sobre muitas questões. A comunidade cristã síria também participou da primeira missa dominical desde a queda de Assad. Hoje viemos e rezamos, marcando a primeira semana de uma nova Síria, uma Síria independente. Sempre oramos a Deus para poder viver livremente. Com a volta à normalidade, os sírios enfrentam um desastre econômico devido ao impacto de quase 14 anos de guerra, que deixou mais de 500 mil de mortos, e aos efeitos das sanções internacionais. Agora vamos falar de saúde. As mulheres que sofrem com diabetes e não têm um controle glicêmico adequado correm um risco maior de perder gradualmente as habilidades mentais do que os homens. É o que revelou um estudo realizado com quase 4.000 britânicos. O diabetes é uma doença crônica que ocorre quando o corpo não é capaz de produzir ou utilizar corretamente a insulina. A substância é responsável por manter o controle do açúcar ingerido no sangue. Em excesso, a glicose causa diversas lesões nos vasos sanguíneos, o que aumenta os fatores inflamatórios que impactam os órgãos e aumentam o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. No caso do cérebro, as inflamações podem reduzir a quantidade de neurônios, levando à perda gradual de habilidades mentais, como
como o aprendizado, a memória e o raciocínio. Ao comparar os dados de mais de 4.000 pessoas em 8 anos, os pesquisadores de uma universidade britânica chegaram à conclusão de que as mulheres são mais suscetíveis do que os homens a ter esse declínio cognitivo quando a glicemia não é controlada. A investigação sobre os motivos de diferença entre homens e mulheres ainda está em andamento, mas os pesquisadores reforçam a necessidade de um controle glicêmico adequado para a prevenção. Uma das maiores curiosidades geológicas são as rochas que desafiam a gravidade, dando a impressão de que estão prestes a cair. Agora, além de atrações turísticas, os rochedos também nos ajudam a compreender sobre o risco de terremotos nas regiões. As rochas em equilíbrio precário. São formações geológicas que desafiam a gravidade. Apesar de aparentarem estabilidade, dão a impressão de que irão desmoronar a qualquer momento. Os rochedos são formados ao longo dos anos por fatores como a erosão, os movimentos das placas tectônicas ou até mesmo deslizamentos de terra. Elas são encontradas em diversas áreas montanhosas, principalmente em regiões sujeitas a terremotos. Essas formações geológicas instáveis são, em sua maioria, atrações turísticas devido à sua aparência impressionante e à oportunidade única de aprender sobre sua formação. As rochas, no entanto, não atraem a atenção apenas de turistas. Os sismólogos descobriram que os rochedos podem fornecer dados valiosos sobre a magnitude dos tremores e como o terreno reage aos abalos sísmicos. A queda de uma dessas rochas poderia alertar a necessidade de monitoramento da região, o que ajudaria a prever riscos de grandes abalos, além de melhorar os mapas que servem de base para os planos de desastres e construções civis. Por enquanto é só, agradeço a sua companhia e a 1h35 eu volto com mais notícias do Jornal Toda Hora. Até mais. Tchau, tchau.